Então, hoje a gente com certeza já tinha feito um plano como nós iríamos fazer promoções no ano de 2020. Você sabe fazer uma promoção da forma correta? Com certeza você já deve saber. Mas o que a gente deve entender é que todos nós, as empresas varejistas, né, o varejo alimentar, a sua loja, a própria Ambev, Coca-Cola, Nestlé fizeram um plano comercial para esse ano, para fazer promoções. Mas houve uma mudança muito significativa no cenário, exatamente por causa dessa pandemia do Covid-19. E aí, todos que faz parte do varejo alimentar precisou rever, né, quais seriam as estratégias que seriam mais assertivas exatamente nesse momento. E aí a pergunta que eu tenho para te dizer: você sabe fazer essa promoção? Você sabe dar esse passo a mais dentro da promoção para que o seu mercado se destaque dos outros? O que você pode fazer dentro da loja para que você ganhe o coração do seu cliente? É o que a gente vai abordar hoje aqui. Se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com muitas pessoas, com o máximo que você puder. Dê o seu dedão lá no like, dê o seu dedão lá no sininho, assine o canal, porque isso vai ajudar muito a muitas pessoas. E aí o que a gente vai falar hoje é sobre duas coisas. Como você deve fazer a promoção para que dê mais certo, exatamente nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque a forma que o seu consumidor, a forma que o seu cliente, a forma que mais modernamente podemos falar o shopper, né, está comprando, mudou muito. Ou seja, vamos ser simples, né? A forma que o seu cliente está comprando, ele mudou muito. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. E aí o que acontece? Nessa forma, né, do cliente comprar, isso também mudou a forma de você fazer promoção nesse momento. As formas que eram tradicionais, as grandes empresas estão mudando. Por exemplo, quando eu tive uma reunião rápida com o pessoal da Ambev, e eles estão mudando a forma estratégica de atender ou fazer promoções. E eu conversei também com muitos donos de supermercados. Para quem assiste o canal da Laure, a Laure fez um vídeo também falando sobre isso. Então é um sentimento em comum, é o que está acontecendo hoje durante a Covid-19. Estamos no mês de maio. Tá? O que aconteceu? O que acontece é que o cliente está indo na sua loja comprando muito mais. Ou seja, o ticket médio dele, se ele comprava 20, hoje ele está comprando 150. Se ele comprava 150 na sua loja, ele hoje está comprando talvez 400, 300. Porque exatamente o que aconteceu foi que a compra dele aumentou. Por quê? Porque a visita da loja diminuiu. Ou seja, antigamente o cliente, antigamente que eu falo antes da Covid, né? Talvez em dezembro, janeiro, o que acontecia antes da Covid? As pessoas iam mais vezes na sua loja e compravam menos coisas. E aí, o que ela gastava, que se chama-se ticket médio, era um valor menor. Hoje ela vai menos vezes, a sua loja talvez esteja mais vazia, mas quando ele compra mais coisas. E outra coisa que perdeu muito assim, o impacto, eram as vendas no final de semana. Antigamente a gente fazia muita promoção para atender ou para levar o cliente que estava em casa no final de semana, que agora, na maioria dos casos, ou muitos dos casos, estão direto em casa. Ou seja, o impacto do final de semana perdeu a relevância, ou perdeu aquele peso, né? Como a balancinha que está aqui atrás, né? Perdeu o peso. Então, esse equilíbrio ele tem que ser refeito na sua promoção a partir de hoje.
Categorias também que era categoria de impulso, por exemplo, se fazia muita promoção, por exemplo, talvez de carne com cerveja, carne com churrasco e carvão, só para citar um exemplo, ou cerveja, ou então algumas outras categorias que você sentia que quando você fazia promoção, essas categorias aumentavam muito a sua venda, essa categoria também diminuiu. Por quê? Exatamente porque o cliente ele mudou a forma dele comprar. E aí a gente tem que fazer o quê? Se adaptar a esse novo momento, a esse comportamento que está acontecendo por causa dessa pandemia. E aí a estratégia que a gente tem que fazer nas nossas promoções tem que ser diferente. Por quê? Porque hoje o cliente precisa de uma promoção mais simples, de uma forma mais objetiva, para que você possa movimentar, então, esse seu volume de compra. Não fragmentar, mas intensificar o volume de compra, exatamente por quê? Porque existe esse tripé que a gente citou aí. Qual é o tripé? O cliente aumentou muito o seu ticket médio, a quantidade de visitas, né, ele diminuiu, e o que mais aconteceu? A relevância do final de semana, ela finalizou. E aí o que você tem que fazer então? Fazer uma promoção simples. E isso beneficiou exatamente a quem? Se souber aproveitar esse momento. A você, dono de um mini mercado, uma mercearia, um pequeno comércio, porque você, com essa promoção simples, tanto os grandes como os pequenos vão ter que focar exatamente nesse tipo de promoção. E como essa promoção passa a ser uma promoção de uma forma mais simples, mais pontual, para movimentar o volume da venda, você, que talvez seja menor, consiga também fazer esse tipo de promoção páreo a páreo, talvez, com aqueles grandes supermercados. E aí o que a gente tem que ver é o seguinte, é que o cliente ele quer passar menos tempo na sua loja. Ele quer passar o menos tempo possível na sua loja. Passar pouco tempo na loja. E o que você tem que fazer nesse momento, exatamente para utilizar esses três fatores? Primeiro, é você passar a verificar quais são os produtos que os consumidores estão procurando mais na sua região. E anota, ó, esse produto está saindo muito, café está saindo muito, arroz está saindo muito. Olha, o enlatado cresceu. Uma coisa que cresceu muito, não sei se vocês perceberam aí, foi o fermento. O fermento cresceu a venda pra caramba. Por exemplo, eu digo aqui por aqui, eu estou dizendo geral, tá, gente? É uma pesquisa geral em vários supermercados. Há quebra assim, de fornecimento de fermento em todo o Brasil. E por que aconteceu isso? Porque, por exemplo, aqui em casa, a gente está passando a fazer pão, está passando a fazer pizza, está passando a usar mais fermento, coisa que a gente não fazia. Bolo todo dia aqui em casa. Antigamente a gente ia lá na lojinha, comprava, ou ia no restaurante, comprava. Então os hábitos de consumo mudou. E aí você precisa identificar isso dentro da sua loja, quais são os produtos que mais, né, os clientes estão consumindo ou comprando. E aí você, que tem já um sistema de CRM, o que você pode fazer? Você pode simplesmente verificar qual é o produto que o cliente está mais comprando. E aí, como é que você vai fazer, então, uma promoção de forma mais assertiva, mais pontual, né? Mais assim, que dê um resultado nota 10 para o seu negócio? Você vai ter que definir quais desses produtos estão saindo mais. E a partir de então, você tem que fazer a promoção nesses produtos também. E eu vou te dizer como é que você, mesmo fazendo promoção, você consiga ganhar dinheiro. Porque não adianta você vender, ajudar o seu consumidor. Eu vejo assim, se você é dono de um negócio, de um supermercado, e esse é o meu sentimento. Quando alguém abre alguma coisa aqui perto da minha casa, eu fico muito feliz. E se eu puder apoiar esse local, eu vou apoiar. Porque
para mim é um conforto e para ele é uma prestação de serviço. Mas eu sei que ele, para sobreviver, ele precisa de dinheiro. E você, como dono de supermercado, você também precisa ter lucro. Então não adianta fazer uma promoção que você não vai ganhar dinheiro. Você tem que fazer uma promoção de uma forma assertiva em cima desses tripé, né, que é exatamente entender que o cliente, né, aumentou muito o ticket médio, que a quantidade de visitas às lojas diminuiu, e o cliente quer ficar pouco tempo na sua loja e que final de semana, então, também não está sendo tão importante assim. E aí, nesse caso, para você tem que colocar, se você não fez isso ainda, não adianta você saber que tem que fazer, você tem que aplicar. E aí hoje, aplica hoje, coloca cartaz do lado de fora da sua loja. Isso é uma das ações. Você tem que fazer, por exemplo, carro de som, bicicleta de som, com esses produtos de uma forma mais assertiva. Lembrando desses 4 fatores aí, virou um quadripé, não é um tripé mais, né? Que eu já citei no início desse vídeo. E aí, como é que você pode, então, agora ganhar dinheiro fazendo a promoção? No meio dessa pandemia, por exemplo, o seu cliente, né, o seu freguês, hoje, né, o pessoal chama freguês, cliente de shopper, né? Mas é isso aí, é o seu freguês. Ele quer fazer a compra de uma forma mais objetiva possível. Ele quer passar o menor tempo possível dentro da sua loja. E quando você acerta nessa medida, ó, você ganha a confiança, você ganha o coração do cliente para comprar na sua loja. E aí, essa conquista pode ser com iniciativas bastante simples. Só para vocês entenderem, por exemplo, você tem que tentar agilizar a compra do consumidor. 2 grandes redes de supermercados, né, e hipermercados, e 2 grandes varejistas que eu visitei durante essa pandemia, eles estavam facilitando as compras com o quê? Com um item de primeira necessidade que está vendo uma venda muito grande, que é o papel higiênico. Colocaram logo na frente da sua loja. Isso ganha a confiança do cliente. Ou seja, eles posicionaram alguns desses produtos de uma forma mais assertiva na frente da loja. Porque o cliente quer o quê? Comprar mais no menor tempo possível. E aí, a sugestão que eu dou para vocês é essa. O que vocês têm que fazer agora é vocês criarem, né, dentro da sua loja, um corredor com os produtos que mais estão vendendo. Mas aí existe toda uma logística de um layout que, ó, te dá lucro. Layout que te dá lucro. E aí eu vou te ensinar como você vai fazer isso agora. E aí a gente está falando de promoção, e a promoção, né, ela tem que vir junto com uma outra ação coordenada. Nada funciona de uma forma que impulsione melhor o seu lucro, melhor os seus resultados, melhor o amor do cliente pelo seu negócio, quando você faz uma única ação. Quando você faz ações juntas, faz toda a diferença. E aí como é que você tem que, então, organizar a sua loja? A maioria dos supermercados, a maioria das lojas tem 2 padrões quase que definidos. A maioria deles, não sei se você já percebeu, a entrada sempre é do lado direito. Hoje, algumas lojas estão entrando pelo centro. E aí, como você tem que atender de uma maneira mais ágil o seu consumidor, o que você tem que fazer? Você tem que criar esse corredor com esses produtos mais consumidos pelo consumidor. Mas simplesmente com eles? Não. Você tem que colocar eles não em promoção. Porque você, na verdade, está dando para ele, por meio desse corredor, o corredor para que ele possa consumir da forma mais rápida possível, mas com um preço que a sua margem continue a mesma. E aí eu vou exemplificar. Você passa lá nas secas, que é o arroz, feijão, né? Você bota o seu arroz, um arroz que esteja com a margem dentro daquilo, 32%, 30%, você coloca lá naquele corredor, um arroz, olha aqui. E ao lado desse arroz, o que você tem que fazer?
você coloca uma fita cross. Se não sabe, tem aqui no canal. Se você não sabe como usar, eu posso postar um vídeo aqui que mostra como isso funciona. E ao lado desse arroz, um produto com um valor agregado mais alto, que é o quê? Que é o tempero do arroz, tipo um sazon, um quinor para temperar arroz. E aí você vai vender o arroz de forma mais rápida e vai vender o tempero. Aí que estranho, você vai botar só um tipo de arroz. Ao lado desse arroz, você vai botar o feijão. Um feijão que também a sua margem esteja boa. E ao lado desse feijão, você vai intensificar do lado dele também um tipo de tempero, ou talvez você pode usar aquelas linguiças, né? Podemos dizer assim, calabresa, né? Que o pessoal gosta de botar no feijão, ao lado dele, porque essa linguiça não precisa, podemos dizer assim, de refrigeração. E aí você coloca um produto que o cliente precisa, o arroz, depois o tempero para o arroz, o feijão, depois do tempero do feijão, essa linguiça. E aí não precisa ser nessa ordem. Pense a ordem mais apropriada de acordo com a sua região. Um café, né? Então você coloca ao lado do café o quê? Um leite em pó. E você sinaliza ali que uma lata de leite em pó faz 3 litros de leite. Ou seja, lembra com um cartazinho, né? Lembre-se, uma lata de leite em pó faz 3 litros. Então, o cara ele vai botar na cabeça dele que se ele comprar o café e ele vai tomar com leite, ele vai poder ter uma embalagem menor, né? E aí, se você tiver um bom preço no leite em pó, coloca baseado nisso, o litro do leite em pó, né, sairia por R$2, quer dizer, de uma forma que fosse mais barato, talvez, do que o leite em caixinha. Ou, se você preferir, coloque olha que interessante, do lado do café, o leite em caixinha. Tá? É para vocês raciocinar. E ao lado do leite em caixinha e do café, você colocaria uma fita cross com o quê? Com um coador, né, de papel. Ou seja, você está dando ali, naquele corredor principal, uma opção do cara não correr no seu mercado inteiro. E aí o cliente vai se surpreender com o seu pensamento. Vai ver que você está se importando com a maneira dele pensar. E aí ele vai comprar de forma rápida. Que custo você vai ter? Você não vai ter nenhum tipo de custo. Vai precisar só a sua iniciativa. E qual vai ser o resultado? O resultado vai ser extraordinário na mente e no coração do cliente. Porque, por exemplo, eu fui comprar esse final de semana passado, né, um aipim lá, coisa e tal, e eu entrei dentro desse hortifruti, não fui no mercado, fui no hortifruti, e dentro desse hortifruti não estava pensado dessa maneira, e sabe o que aconteceu? Eu acabei desistindo, porque o aipim estava lá atrás. Não sei se o aipim é um gênero de necessidade maior aqui, onde eu moro. Mas se fosse, na verdade ele deveria talvez estar lá fora. Então, são essas ideias, essa forma de você promover o seu negócio e que vai fazer a total diferença. E aí, o que vai acontecer? Hoje, o consumidor, ele quer evitar erros na decisão de compra dele. Apesar dele estar aberto a novas marcas, ele não quer errar na sua decisão de compra, porque ele não tem tempo para fazer isso agora. E aí ele vai optar sempre por marcas no qual ele mais confia. E aí você, com o sistema, nada de errado também de não ter o sistema, depende do seu tamanho, o que vai acontecer? Você vai conseguir colocar então esses produtos em promoção, e ao lado deles você vai promover eles, você vai colocar cartazes neles. Se você for fazer encarte, você pode fazer encarte com eles. E aí o que vai acontecer? Você vai pegar e vai fazer exatamente isso que eu estou falando. E as promoções tem que ser promoções que visam o meio da semana, que é onde existe o menor acúmulo de pessoas dentro da sua loja. E você, dessa forma, assim, vai atender o seu cliente, vai criar um relacionamento com ele e você vai vender e vai lucrar mais. Por quê? Porque dentro desse corredor
que eu estou sugerindo para que você faça, você não vai trabalhar com promoções, você vai trabalhar com a facilidade do cliente. Nos outros locais, obviamente, lá onde tem arroz, vai continuar tendo arroz, 2, 3, 4 marcas. O que eu estou sugerindo é que você consiga, né, pegar daquele lugar lá e coloque nesse corredor, que seria o corredor, e sinalize esse corredor para todos os clientes que entrarem na sua loja. Você vai ver como isso é uma coisa que nunca foi feita, que nós estamos procurando fazer agora, mas que vão te dar resultados extraordinários. E aí, o que você tem que fazer é dar um passo de cada vez. E quando você faz isso, realmente, o céu é o limite. Espero que essas informações tenham lhe ajudado muito. Se lhe ajudou, peço mais uma vez que vocês não deixem de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Um grande abraço para vocês.